Eu vou já começar. Hoje eu vou falar de Approval Process. A Daily vai ser um pouquinho diferente, porque todo dia vai ter um conteúdo relacionado a Salesforce, especificamente uma demo hands-on, né? Então, hoje a gente começa com uma novidade da Spring Release de 2025, que agora, na Winter de 2026, foi mais aprimorado ainda, que é o processo de aprovação através do Flow. Ao invés do Approval Process dentro do Salesforce, a Salesforce está migrando para Flow. Não quero dizer que vai aposentar o Approval Process ainda, mas é muito provável que no futuro eles vão desabilitá-lo, tá? Como aconteceu com o Workflow Rules, Process Builder, então está cada vez mais migrando para o Flow, como vocês vêm vendo. Tá? Eu estou habilitando aqui as pessoas que entram, porque o registro está como não apresentador, eu cadastrei errado, mas deixa eu só colocar aqui para quem entrou agora. Beleza. Bem, para não perdermos tempo, eu já vou começar apresentando. Eu acabei de criar uma organização, vou apresentar para vocês aqui. Só fechar o meu WhatsApp para não ficar fazendo barulho. Compartilhar minha tela. Segundo, aqui. Beleza, ó. Organização nova. O que eu estou falando disso, né? O Approval Process é um processo de aprovação que você tem que configurar dentro da sua organização para permitir que dê prosseguimento a um processo específico de qualquer objeto que você crie. Ele não é especificamente de oportunidade, nem de lead, nem nada. Você pode criar em objetos customizados ou objetos standard, como vocês já devem conhecer. Se não conhecem, é válido dar uma navegada aí no Trailhead, através do Approval Process no Salesforce Flow, é novidade. Então aqui hoje eu vou dar um panorama do Approval Process usando o Flow. Não vou falar do antigo, só vou fazer uns comparativos, tá? Então, o Approval Process no Flow foi completamente remodelado para que você utilize um orchestration para seguir os estágios e os steps do seu processo de aprovação. Né? Então, o antigo, vamos entrar no setup aqui, olha. Então, não sei nem como está essa organização, mas ela é 100% nova, tá? Então, no setup, o antigo está aqui, Approval Process, né? Essa é uma organização da Winter 26 Release, tá? Então, Approval Process está bem aqui, permitir, deixa eu entrar. Quando você tem uma organização antiga, ela vai estar cheia de processos de aprovações, provavelmente dentro dos objetos básicos, que são oportunidades e basicamente oportunidade, né? Quando você usa muito o CPQ, você tem o Advanced Approval, que é diferente do processo de aprovação, e também o Industries, que utiliza outro processo de aprovação, tá? Que é o Advanced também. Mas aqui dentro, por exemplo, eu acho que não tem nenhum processo de aprovação. Para você criar um processo de aprovação, vem clicar no criar e você pode ir, né, para o Wizard ou um Standard, tá? Eu não vou fazer isso. E aqui em cima, olha, na sua organização, quando for atualizada para o Winter de 2026, você já vai ver isso, Flow Approval Process, que é a novidade, tá? Então, para você habilitar essa funcionalidade, você pode ir em Approval Settings, se a organização é antiga, e habilita esses três carinhas aqui, que são que especificamente a utilização do Flow como Approval Process, vai habilitar e não vai desabilitar no antigo, tá? E aqui tem Send Approval Work Item Assignments Emails to Approvers, que significa quando você tem um step de aprovação dentro do seu orchestration, a gente vai passar o passo aqui nas três próximos encontros. Daqui envia um e-mail já padronizado pelo Salesforce para o aprovador, tá? E também para quem enviou o processo de aprovação. Por exemplo, eu estou pedindo para o Ricardo aprovar uma oportunidade que teve um desconto acima de 10%, por exemplo. Este e-mail vai ser enviado para mim, para cada status atualizado, quando você habilita este daqui, e este daqui vai para o aprovador recebendo um e-mail. Não tem notification neste novo Approval Process, tá? Eu vou dar uma deixa aqui. Então, não tem a notification, mas você pode configurar a notification dentro de um background step, beleza? Vamos lá, aprovado, ó. Se você quiser desabilitar, você desabilita a qualquer momento e habilita novamente, tá?
Quando você habilita isso, o que nós temos agora? Vamos lá no Approvals, é um novo app, tá? Dentro daqui da sua organização. E dentro desse app, a gente tem algumas opções, que são gerenciar. O maior desafio do Approval Process antigo, ao meu ver, no meu entendimento, que é muito difícil você listar todos os processos de aprovações pendentes, porque antigamente no Classic tinha essa opção. No Lightning, você não consegue criar relatórios, por exemplo, todas as aprovações pendentes e o nome dos aprovadores que estão agarrados há quanto tempo, por exemplo. Você não vai conseguir fazer isso. Isso é muito difícil de ser feito, porque mesmo utilizando screen flows, etc., os objetos relacionados aos approval process, eles não têm o aprovador, são objetos distintos. Então, fazer esse manuseio de dados, de registros, torna-se muito difícil quando você não utiliza o novo. O novo já tem todo o processo de aprovação aqui. Fica muito mais fácil manipulá-lo. Por quê? Todo ele é criado em registros específicos e você consegue manipular esse registro para criar reportes ou screen flows para demonstrar, enfim. Bem, nessa nova aba, aqui, olha, todos os pendentes vai estar aqui. Aqui, todos os approval process que você criar, ou seja, quando você cria um flow do tipo approval process, vai estar listado aqui dentro. Você vai entrar no setup, né? Deixa eu entrar aqui, olha. Aqui tem 2, já é standard da organização que você cria. Eu criei faz 8 minutos essa org. Então, tem um process simple approval e request flow activation. Não vou mostrá-los, eu vou criar do scratch aqui. Todos os My Approval Work Items. Quando você envia, o conceito básico, tá? Você envia um processo de aprovação, você cria um Work Item, o mesmo do Orchestration. Quem utiliza Flow Orchestration sabe o que eu estou falando, é um Work Item. Tá? Então, vai mostrar todos os Work Items vinculados a você, para você dar prosseguimento a eles, tá? E todos que foram enviados. Okay? Qual o status atual de todos os seus processos de aprovação, beleza? Aqui em cima, obviamente, eu tenho Settings, que é aquela telinha que eu mostrei para vocês, Approval Settings, que é isso daqui, basicamente. Além disso, eu tenho Create Flow Approval Process, uma nova funcionalidade da minha org aqui. Vou criar Flow Approval Process para demonstrar como é feito, tá? Lá dentro. Tem 2 opções. Você pode criar utilizando o Wizard, o que eu não recomendo muito para quem vai migrar. Por quê? Quando você utiliza o Wizard, é bom você criar somente para ter uma base do seu que você vai criar manualmente from scratch aqui. O Wizard ele vai criar um approval process no trigger, ou seja, ele tem que ser chamado por outra coisa ou uma classe. Esse é o detalhe. Ou uma classe Apex, ou um botão, ou alguma funcionalidade desse tipo que não um outro flow. Você não chama o approval process dentro do outro flow, quando ele é no trigger. Então, particularmente, eu prefiro um trigger, pelos testes que eu fiz e pelas implementações que eu já realizei aqui nas orgs. Quando eu utilizo o no trigger, eu sempre coloco um botão para chamar ele, e aí para os processos seguirem adiante, mas não vai ter a telinha, comentário, o que você vai solicitar e tudo mais, somente no registro. Já no trigger, não, eu crio um screen, e aí peço os comentários e tudo mais, envio e dou um trigger no approval process, que é trigado através de um checkbox, algum campo lá dentro do registro que você está mandando, tá? Mas vamos utilizar o Wizard aqui só para a gente entender o conceito geral, tá? Copy Approval Process, vou dar um nome simples aqui, tá? Levels, vocês vão ver quantos levels tem o seu níveis, né, de aprovação, 1, 2, 3, enfim, vai passar primeiro para o diretor, se o desconto for de acima de 30%, o diretor aprova, depois vai para o gerente aprova, coordenador aprova, enfim, eles têm essas camadas. Vou criar somente de um nível para ficar mais simples a compreensão, tá? Final Actions, ou seja, vai enviar alguma coisa, uma notificação, algo para alguém, enfim, você pode marcar que sim. Eu vou habilitar tudo para vocês verem aqui como é que ele vai ficando. E o Recall Path, se você vai dar a opção para a pessoa que enviou o processo fazer o recall. Você tem essa opção agora de colocar
não ou sim. Eu vou deixar o sim só para a gente visualizar o flow como fica. E aqui já dá para ver, olha, no orchestration vocês não têm ações dentro dele, né? Você tem os steps e dentro dos steps que tem umas actions já pré-definidas pelo próprio Salesforce. Você não vai ter um botão lá, botão não, desculpa, um assignment diferente que faz um update de records ou delete records, não tem nada disso. O orchestration é somente stages e steps, tá? Então, os níveis aqui, está definido. Se eu mudo o nível, olha, ele já vai descendo, né? O primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, tá? Então, como eu estou colocando um nível, ele já mostra aqui como é que vai ficar a carinha do seu orchestration, tá? Isso daqui vai ser o stage, isso daqui é um decision element, é o único elemento disponível, e esses são outros stages, e dentro dos stages tem os steps, tá? Estágio e passos dentro do estágio. Então, vamos deixar ele bem simples para a gente entender e clicar aqui. Lembrando, quando você usa o Wizard, vai ser um no trigger, tá? Criou, ó, já dá op approval process, já deu o nome, ele está rodando como sistema e não como usuário em si. Essa é uma configuração. Por exemplo, se o usuário não tem permissão para atualizar um campo lá no registro, ele não vai travar se tiver configurado como sistema. O sistema vai ser como se fosse o admin rodando o flow, que pode atualizar os estágios, né? Ele já desenhou aqui, olha, como eu falei, o approval process é um no trigger, tem que ser chamado através de botão e etc. Classes Apex, ou se você quiser criar uma Visual Force Page e chamar ele dentro, dá também, tá? Vai ter um pouco mais trabalho, inclusive de manutenção, o que eu não recomendo, né? Hoje em dia, o que a gente quer? Fazer uma implementação e deixar que o usuário final ou um usuário com capacidade de admin básicas consigam administrar e gerenciá-lo a um longo prazo, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Alguém tem alguma dúvida até agora? Eu estou falando bastante porque é uma aula introdutória desse Approval Process, tá? Depois eu vou dar a voz para vocês aqui, inclusive para falar de eventos e outras coisas da comunidade. Ninguém? Nenhuma pergunta? Deixa eu habilitar mais pessoas. Tá. Eu tenho uma pergunta, é porque, como avançou aqui, talvez eu achei que você ia fazer no final, mas na verdade é no gerenciamento ali das aprovações pendentes, né? Hoje, a gente utiliza aqui na empresa de trabalho em objetos personalizados, né? E eu até sou interno, então tentei verificar com a consultoria, e na tela ali, para o gestor, né? Teria como exibir esses campos, porque são campos que não vêm com a tela de aprovação pendente, né? Pelo menos na minha org aqui, ela tem só os campos padrão, né? Nesse novo, agora naquela tela, né? Como tá com o aplicativo, eu consigo personalizar? Porque se eu mostrou que poderia fazer os reportes, né? Você diz aqui, né? Isso. Sim, você consegue. Isso daqui é o básico, né? Como você pode ver, são list views. Você pode criar uma nova list view, fazer o que você quer. Então dá sim agora. Como neste caso aqui é o seu user que está vendo isso aqui, né? Todos os pendentes e tudo mais. Você pode dar permissão para o usuário para ter acesso a esse novo app ou não. Enfim, tudo vai depender do que você vai fazer, tá? Eu não recomendo deixar isso aqui visível para todos, porque aqui tem as camadas que estão relacionadas ao admin também, né? Como criar um flow. Mas se ele não tiver capacidade administrativa na sua org, ele não vai visualizar alguns itens aqui, tá? Mas tirar, por exemplo, criar flow ou ver as settings aqui, enfim, dá para personalizar de acordo com as permissões do usuário. Vamos lá. Seguindo aqui, vou demonstrar rapidamente como é que foi criado esse. O NoTrigger, obviamente, não tem nada relacionado que triga ele, né? Os conditions de trigger dele. Então, ele deve ser chamado. E aqui está o primeiro estágio. Você pode configurar o estágio, né? Ele já vem com descrição, obviamente, para facilitar o agent force de manipulá-lo. E aqui nós temos, olha, as condições de cada estágio. Eu vou partir do básico, tá, gente? Porque tem gente que não conhece o orchestration e tem gente que conhece, tá? É a mesma funcionalidade do orchestration, né? Quando todos os steps estiveram completos, o estágio vai estar completo também. Quando algum requerimento específico for encontrado, se você marcar esse daqui, o estágio vai ser completo. Então, eu marco
E aí eu posso determinar se o campo tal foi atualizado através de um background step, alguma coisa assim. Posso determinar também, tá? Antes que todos aprovem, por exemplo, se um aprovou, enfim. E quando algum evaluation flow retornar e marcar como completo, o estágio está completo. Neste caso, vou deixar como todos os steps completos. Então, a gente tem ou uma condição foi atingida, ou o estágio com todos os steps foram atingidos, ou um evaluation flow, um flow que é chamado aqui através do próprio step de approval step, for atingido também. Então, vamos lá. Dentro desse flow, dentro desse estágio, eu posso criar os steps, né? Então, aqui já vem um step pré-definido, que é o de aprovação mesmo, que é o de envio da aprovação. Então, é aqui que eu vou dar um panorama geral para hoje, para a gente não ficar muito confuso. E na próxima, a gente parte para os Decision Elements, Evaluation Flows e tudo mais, tá? Então, dentro do step, eu tenho algumas configurações a serem feitas. Olha, o step aqui, a condição dele, quando ele começa, né? Quando o estágio começar, esse step vai começar, tá? Então, quando um outro step tiver concluído, esse step começa. Quando algum requerimento for atingido, aí abre outras condições aqui, esse step vai começar. Ou um evaluation flow completo também vai começar. Então, o step você configura de acordo com outros steps. Se eu tiver mais de um step aqui, por exemplo, deixa eu colocar um background step. Eu tenho essa ordem dos steps, né? Se eu configurar quando, por exemplo, este step daqui for concluído, aí eu seleciono o step dali de cima, vai começar esse step de baixo. É step by step, né? Literalmente falando. Ou, se eu marcar quando o estágio começar, tudo roda ao mesmo tempo. Pode ser também, que é o mais comum hoje aqui no Approval Process, né? Que você faz uma atualização em algum campo e, ao mesmo tempo, manda para aprovação. Então, vamos apagar esse step que eu acabei de colocar, deixar o Approval Step. Action to Run. Isso daqui é o mais importante do Flow no Approval Process. Não é possível deixar sem, então tem que ter alguma action por trás dele. E o Salesforce já configurou um flowzinho aqui, um Evaluation Flow, que ele manipula as aprovações. Vou abrir esse flow para vocês entenderem. É um flow muito simples. Aqui é um screen flow com o approval mesmo que vai aparecer para o aprovador, né? Aí approval decision, approval e reject. É muito importante você ver aqui como manipular ele. A resposta do aprovador, ela deve ser dada de acordo com a choice aqui que você configura nesse flow. Se você utilizar somente esse flow, por exemplo, para todos os approval processes que você utilizar, também dá, porque esse flow é genérico. Mas eu posso personalizar esse flow para um processo de aprovação específico de um registro específico, por exemplo, para receber algumas variáveis e dentro dele está lá configurado, desconto aplicado, quem te enviou, aí na mesma telinha. Aqui você não vai ver nada, né? Aqui só vai ter este flow mesmo aqui com approve, decision comments, mas nada, o cara não sabe nem qual registro, nem nada que está relacionado a esse processo de aprovação. Então, a partir daqui, eu recomendo muito vocês configurarem para cada registro, né? Principalmente, porque quando você configura uma variável de registro, você escolhe o objeto, e aí o objeto tem que estar parametrizado. Se você deixar genérico, vai ser muito difícil você fazer isso. Ou você cria vários recursos com várias variáveis de vários objetos. Enfim, aí vai ficar um flow muito complexo. Mas cabe a cada um definir, né? Então, approval, e aqui, olha, tem duas variáveis do tipo output que são enviadas de volta para o meu flow de approval process. Não preciso configurar nada, né? Porque ele já está parametrizado para enviar. Olha, o decision comments, ou seja, o aprovador vai escrever lá por que aprovou ou rejeitou. E o decision em si, que é o choice lá da minha screen, beleza? Approve or reject. E aqui dentro desse choice eu tenho o approve, né, o label dele aqui, ou choice value, que eu posso utilizar qualquer um desses lá no processo de aprovação. E o reject, mesma coisa, reject como value, beleza? Vocês podem alterar isso, tá, gente? Isso não é
fixo não. Esse flow aqui já é só para fazer uns erros. Então eu vou colocar aqui, ó, approval, evaluation, flow, exemplo. Deixar assim só para a gente saber que a gente está utilizando ele, beleza? Voltando lá para o nosso flow. Então eu tenho o evaluation flow, que vai ser executado no início do meu step, e este evaluation flow vai para o aprovador. Qual aprovador? E aí que vem o X da questão. O aprovador eu defino aqui. O aprovador desse step. Se eu tiver vários steps, vários níveis de aprovação, aí eu tenho que criar mais steps aqui. Eu posso colocar dentro do mesmo estágio, enfim, não é bom colocar dentro do mesmo estágio, porque você vai ter que verificar se o aprovador, o diretor, por exemplo, aprovou ou não. Se você não tiver um decision element para verificar o retorno do evaluation flow, você não vai saber se o cara completou ou não. Porque lembrando, cada step aqui, olha, ele começa quando... Mas o completo não quer dizer que está aprovado. Pode estar rejeitado. Atente-se a isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, se aquele flow atualizar alguma coisa no meu registro, eu posso marcar como algum requisito estiver completo e algum campo checkbox no meu registro for marcado ou não. Tá? Mas eu sugiro mais os decision elements para vocês definirem se foi aprovado ou não. Então, o user aqui. User, obviamente, eu não tenho muitos usuários. Vocês podem utilizar uma variável específica. Como é que eu uso uma variável específica para determinar o aprovador? Guilherme. Oi. Desculpa, eu não sei se... Você está a tela, isso que a gente não estava vendo. Era essa a tela. Perdão. Faz muito tempo que eu estou na tela errada? Eu acho que tem uns 3 minutinhos. Beleza. Mas vamos lá, o que eu estava falando era isso daqui, né? Então, approval user aqui. Não muito importante. O approver, mais especificamente, você tem 4 opções. Ou um grupo de usuários, uma fila ou um recurso. Então, fica fácil você determinar, né? Se eu vou mandar para uma fila de aprovação, nessa org eu não tenho nenhuma fila, vamos supor que é financial, alguma coisa assim. Um grupo, public group, né? Ou um recurso específico aqui dentro do meu flow que eu posso utilizar também. Beleza? Então, vamos colocar como user, eu aqui especificamente, que sou o único usuário da organização, né? Guilherme, está marcado. Então, este flow vai ser enviado para mim quando eu receber um e-mail, lembrando, não vai receber a notificação, somente o e-mail. Então, eu posso configurar aquele e-mail standard do Salesforce ou determinar um e-mail que vai ser enviado para o aprovador. E aí eu posso criar, como eu disse antes, resources, né? Eu posso colocar um text template, determinar aqui, ó, approver. E aqui dentro, vamos escrever em português para ficar mais fácil. E, como eu disse, gente, eu posso utilizar, como não é um record trigger de flow, eu não tenho a variável aqui do record ID, eu vou criar depois. Mas eu posso utilizar todos os campos dentro da minha variável record ID no corpo do e-mail e vai para o e-mail do usuário, tá? Então, eu vou deixar só assim. Na verdade, eu não quero customizar, porque eu quero mostrar o standard primeiro, perdão. Depois a gente configura, né? Na terceira aula a gente deixa mais configuradinho. Então, select records to approve é qual registro que vai ser aprovado. E aí já está o record ID aqui. Deixa eu só ver se a variável foi criada mesmo. Não, tá. Record ID, simple variables. Ah, tá aqui, perdão. Só não sei que variável é essa, deixa eu ver. É text. Beleza. Como é uma variável texto, não é uma variável de registro, mas eu posso muito bem vir aqui e criar uma variável record. Não sei se vai dar, eu já tenho uma variável, né? Eu poderia criar uma record ID, vou deixar como exemplo aqui só para vocês verem. Do tipo registro e escolher o objeto específico que eu quero para buscar todos os campos do meu objeto, tá? Vou deixar um X só para a gente colocar aqui, ó. Então, e aí eu posso vir e selecionar a minha variável, tá? Opa, onde que tá? Record ID, Opportunity ID. Beleza. E aí eu utilizo o ID da minha oportunidade. Beleza? E por final, como completo esse step? Então não está mostrando tudo, deixa eu tentar minimizá-la aqui. Não está mostrando. Falha no flow aqui, tá? Não tá. Enfim, não mostra os passos,
Deixa eu tentar mudar de tela para ver se vai mostrar os passos específicos. Não. Vou passando aqui as opções para vocês visualizarem. Nem tá dando para passar, tá? Então, deixar somente assim mesmo. As condições atendidas, se todas as condições forem atingidas, do IEP atual, marcado como completo, ou do aprovador, do Evaluation Flow, enfim, as mesmas condições de entrada, tá? Então, configurado o primeiro step, a gente consegue já enviar esse flow para aprovação para quem o receber, tá? Não vou trigar ele aqui agora, porque na próxima, no caso, quarta-feira, eu vou demonstrar como é que funciona especificamente todos os steps. Mas, olha, como é que eu sei que foi recebida a aprovação da pessoa ou não? Uma coisa diferente, eu tenho submission comments que vem para essa variável, quem enviou e o record ID. São as 3 variáveis configuradas aqui dentro do meu approval process. Aqui já está configurado. Se o valor está approved, nota-se que está como approved aqui. Só que o retorno desse approval decision, né, é approve. Então vocês podem até colocar lá, depois vocês verificam, é approve, tá? Porque lá dentro, lembra do evaluation flow que eu coloquei? Ele tem approve e reject, não é approved não. Tá bom? Se vocês forem utilizar esse flow padrão, tá? Então, vale muito notar essas condições do output. Deixa eu apagar isso aqui e mostrar como é que vocês definem, ó. Approval stage, você vai ter esse stage aqui, e aqui, approval step, tá? Dentro do approval step, você tem os outputs ali do approval process, que é o approval process que a gente lançou. E esse approval, você tem o decision, que vai estar como value dentro do decision. Deixa eu mostrar especificamente isso para vocês, olha. Aqui dentro, opa, deixa eu aumentar um pouquinho. O que eu estou dizendo é, approval decision, né? Dentro do decision tem uma variável de texto, e o approval choice, os values que vão aqui dentro serão esses, e desse value vai estar como approved. Approve, não approved, como estava lá, tá? Então, configura direito isso daqui para vocês não terem erros, tá? No flow de vocês. Vou botar novamente. Dúvidas até aqui, gente? Não? Acho que a gente já está até passando do tempo, é 11h30. Eu vou parar aqui para a gente entrar lá nos stages finais no próximo evento, tá? Para não tomar muito tempo. Mas aquilo ali já vai ter uma base boa do que é o approval process e como ele se inicia, dadas as condições, tá? Deixa eu só voltar na minha apresentação, na minha org. Step aqui. Então, as decisions, e a decision você define para qual lado vai, approved ou não. Se approved, você define os steps aqui. De acordo com os steps, você pode lançar o background step, por exemplo, que é um auto-launched flow que você chama através dessa action. Então, na próxima, eu vou falar sobre isso especificamente. Beleza? Beleza?